Bom, eu vou iniciar o meu segundo exercício, a demonstração do segundo exercício, que consiste na construção de 3 cubos em perspectiva paralela, com posições diferentes com relação à linha do horizonte. Então, eu vou iniciar o meu exercício construindo essa linha do horizonte, ou seja, a linha que está no nível dos olhos do observador e onde eu vou colocar o meu ponto de fuga. Vou reforçar aqui com caneta para vocês visualizarem melhor. E vou colocar L.H. É sempre bom demonstrar todas as linhas de construção do desenho, deixar em evidência todas as linhas de construção do desenho. Vou marcar também o meu ponto de fuga aqui, P.F, tá? E vou construir o meu primeiro cubo. Esse meu primeiro cubo eu vou construir sobre a linha de fuga. Então, vou primeiro construir um quadrado, cuja face vai estar paralela ao plano do observador, por isso que é uma perspectiva paralela. E a gente nota que nesse caso, vou reforçar aqui para visualizar melhor. Quando a gente vai construir um cubo sobre a linha do horizonte, as linhas paralelas que partem do ponto superior vão descer até esse ponto e as linhas paralelas que partem do ponto inferior vão subir até o ponto de fuga. Então, a gente vai jogando essas linhas de convergência ou linhas de fuga até o ponto de fuga. Todas. Se precisar rotacionar o papel, não tem problema. Agora eu vou definir a profundidade do meu cubo. Como a gente não está trabalhando com representação técnica, com uso de instrumentos e medição desses segmentos, a gente vai fazer no sentimento. Então, a gente vai marcar mais ou menos a profundidade de um cubo em perspectiva e vai reforçar as linhas de construção. Eu vou deixar aqui todas as linhas evidentes, mesmo aquelas que estão mais atrás. Mas as que eu vou reforçar vão as que vão ficar em evidência, ok? Bom, agora eu vou construir o segundo cubo, que eu vou localizar sobre o primeiro. Eu posso até, ou seja, sobre a linha do horizonte. Posso até construir umas linhas auxiliares aqui, se eu quiser alinhar. Ou eu posso explorar diferentes pontos aqui, localizações ao longo posso deslocar esse meu ponto de fuga ao longo da linha do horizonte também. Ele nunca vai poder estar acima ou abaixo da linha do horizonte, mas ele pode ser deslocado sobre a linha do horizonte, tá? Então, eu posso tanto construir esse segundo cubo, que vai ficar acima da linha do horizonte, aqui, sobre o primeiro, convergindo para o mesmo ponto de fuga, ou eu posso fazer um ponto de fuga aqui e construir ele para cima. Tá? Eu vou fazer das duas formas para demonstrar. Primeira forma, volto a construir o meu quadrado. Vou reforçar aqui. Jogo as minhas linhas de fuga lá para o ponto de fuga. Ou seja, as linhas paralelas vão convergindo lá em direção à linha do horizonte, se encontrando lá no ponto de fuga. Como esse cubo se encontra sobre a linha do horizonte, todas essas linhas paralelas vão para baixo, né? Terminar de marcar minha profundidade e finalmente fechar o meu cubo. Após fechar, eu reforço todas as faces e arestas que vão estar em evidência. Conforme eu disse, eu posso criar um outro ponto de fuga para explorar outras posições, né, com relação à linha do horizonte. Aqui eu posso, por exemplo, construir
na mesma altura que esse, só que convergindo para um ponto diferente. Vamos ver como é que é o comportamento desse. E aqui a gente vai finalmente levando as linhas paralelas, que por conta da perspectiva vão convergir para o ponto de fuga. Defini a minha profundidade e fechei meu cubo. Por fim, agora eu vou desenhar um cubo abaixo da linha do horizonte, né? Vou usar esse ponto de fuga aqui. Seguindo esse alinhamento, eu posso colocar ele aqui um pouco abaixo. Construo novamente o meu quadrado, buscando sempre criar uma relação de proporção. Treinar o olho para criar essa linha de proporção. Vou convergindo para cá. Como eu poderia também convergir para esse outro ponto, não tem problema. Essa linha também vai convergir, tá? Mas embora ela não fique em evidência. Fechar meu cubo. A gente pode observar nesse exercício que quando a gente constrói um objeto, no caso um cubo, acima da linha do horizonte, o que fica mais em evidência para a gente é a face principal e a face inferior. No caso, essa lateral também, mas essa face inferior, que não aparece nos outros dois casos, aqui aparece, né? Aqui, quando a gente constrói sobre a linha do horizonte, a face preponderante, né, que mais aparece, é a face frontal. É justamente aquela face paralela ao plano do observador. Só estou destacando aqui, mas não há necessidade de destacar no exercício. E por fim, quando o objeto é desenhado abaixo da linha do horizonte, o que fica em evidência, né, que não fica nos outros dois exemplos, é a face superior. A tampa dessa caixa aqui. Mesma coisa aqui, como está acima, face inferior em evidência. Então, esse exercício, embora simples, ele ajuda a gente a entender exatamente a ideia de perspectiva paralela, que isso envolve a construção, a definição de uma linha do horizonte, ou seja, da altura do ponto de vista desse observador. Quando a gente trabalha com perspectiva com um ponto só de fuga, uma das faces, a face frontal, está sempre paralela ao plano do observador. As linhas laterais aqui, que formam as faces laterais e inferiores e superiores, vão sempre convergir, essas linhas paralelas vão sempre convergir para o ponto de fuga. E quando a gente vai trabalhando posições diferentes ao longo da linha do horizonte, e sobretudo alturas diferentes com relação à linha do horizonte, isso também vai trazendo mais destaque para uma ou outra face, tá?